Fala galera, hoje é dia de ruínas. É uma história da Marvel escrita pelo Warren Ellis e desenhada por Cliff e Therese Nielsen no ano de 1995. Um dos grandes clássicos dos quadrinhos é a HQ Marvels, que inclusive eu já fiz vídeo aqui no canal e recomendo que você leia ou assista ao vídeo antes de continuar esse daqui. Em Marvels, a gente viu o ponto de vista do fotógrafo Phil Sheldon sobre os heróis e super seres que surgiram no mundo, seres que ele chamou de maravilhas. Aqui em Ruínas, a gente tem uma outra interpretação desse mundo. Não é uma continuação como algumas pessoas imaginam, é sim uma recontagem de como realmente seria se no mundo real existissem os acontecimentos que deram origem aos heróis da Marvel. Como o corpo e a mente das pessoas responderia a uma picada de uma aranha ou à explosão de uma bomba de radiação. É uma outra visão das maravilhas, situada numa realidade alternativa, ou seja, não interfere em nada na cronologia ou em alguma outra história da Marvel. É uma abordagem mais realista de um mundo que, em vez das suas maravilhas, acabou em ruínas. Mas antes, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like nesse vídeo e se você quiser mandar alguma coisa pra cá, o número da caixa postal vai estar aqui na descrição. E agora sim, senta aí. Senta que lá vem a história. Assim como em Marvels, aqui a gente acompanha o fotógrafo Phil Sheldon, que está buscando informações para escrever um livro sobre como as coisas conseguiram dar tão errado no mundo. Tantos acidentes nucleares, tanta gente morta, tantas aberrações. Logo no começo, ele já vê um míssil acertando e destruindo o jato dos Vingadores no céu. Os Vingadores aqui seriam um grupo revolucionário que lutava contra o governo. Tony Stark, que depois de ter sido atingido por uma granada num protesto, se salvou graças à sua tecnologia e se juntou a outro cientista, Hank Pym, e a um guru chamado Stephen Strange, criando assim os Vingadores, com a participação de um super soldado chamado de Capitão América, todos mortos nesse ataque. Nos jornais, o Phil Sheldon leu uma matéria sobre um jovem que sofreu um acidente e teve queimaduras nos olhos e acabou morrendo por isso. O nome do jovem era Matt Murdock, que a gente conhece melhor como Demolidor. Num bar, ele encontra um velho bêbado que sofre de uma doença nos ossos e deixa eles expostos nas mãos. O velho é conhecido como Wolverine e vive ali atrás de pinga. O Phil Sheldon registra alguns acontecimentos, como o anúncio sobre a prisão de T'Challa e os seus companheiros, revolucionários do grupo dos Panteras Negras, e de Clint Barton, o Gavião Arqueiro, também dos Vingadores, sendo morto por um militar entregue pela antiga Vingadora Feiticeira Escarlate, que traiu ele por proteção governamental. Numa reserva, ele encontra um tipo de campo de concentração, do tipo que eram usados pelos nazistas mesmo, onde o governo mantém alienígenas da raça Kree que invadiram a Terra. O Phil Sheldon conversa com o antigo líder dos Kree, o Capitão Mar-Vell, e ele explica que foram mandados para esse mundo para libertar ele dos seus governos e conquistar para o Império Kree. Mas quando chegaram perto, já viram que algo estava errado quando avistaram um ser prateado boiando morto por ali. O surfista prateado foi uma pessoa que teve grande poder atribuído, sendo que ele não precisava mais nem respirar, o que deixou ele paranoico, e tentando sentir o ar nos pulmões de novo, ele acabou rasgando seu próprio peito e com o choque acabou morrendo. Quando os humanos avistaram as naves dos Kree, enviaram bombas nucleares, matando praticamente todos, e os poucos que sobreviveram foram confinados, e pela exposição à radiação, todos eles agora têm câncer, ficando praticamente em decomposição. Em Washington, o Phil Sheldon conhece o agente do governo, Nick Fury, que ataca o Phil e insiste para que ele prove que ele tá limpo, que não tem nada ali com ele contra o presidente, que seria nessa realidade o professor Xavier. O Nick Fury é completamente paranoico sobre espiões contra o governo e diz que durante a guerra,
foi o próprio Capitão América quem ensinou ele a comer carne humana. Nesse momento, eles são interrompidos por uma garota de programa chamada Jean Grey. Com a paranoia do Nick Fury por achar que poderia ser uma espiã, mata ela com um tiro. E num ato de loucura mesmo, ele dá um tiro na própria cabeça e se mata. Com o tempo, satélites encontram um ser cósmico morto vagando pelo espaço, que eles consideram que seria Deus que teria morrido, sendo que aquele era o ser Galactus. Em Chicago, o Phil vai para entrevistar um rapaz que presenciou uma história envolvendo radiação. O nome dele é Rick Jones, um viciado em morfina líquida. Então, ele conta sobre como ele estava um dia, sem saber, num campo onde seria testada uma bomba gama, quando de repente um cientista veio correndo para avisar o Rick Jones. O cientista era Bruce Banner, que empurra o Rick para uma trincheira, salvando a vida dele, mas o Banner foi exposto à radiação e se tornou uma criatura de puro câncer, um tumor ambulante horroroso que gritava de dor. O vício dele em morfina líquida não era por ser um drogado. A morfina líquida é usada para aliviar a dor do câncer, ou seja, ele também foi afetado com aquela radiação. Ao sair dali, o Phil tropeça num corpo baleado e morto na neve, um rapaz com uma caveira desenhada no peito, que seria o Justiceiro. Num avião, o Phil acabou sentando do lado de uma mulher que de repente começa a sofrer mutações estranhas. Ela era uma transmorfa conhecida como Mística e tomava pílulas que impediam que o cérebro dela explodisse por conta da grande quantidade de transformações que ela já fez em pouco tempo. Mas ela teria esquecido de tomar o remédio naquele dia e com isso ela acabou morrendo. Descendo no aeroporto, o avião é atacado por um terrorista com um tipo de bomba eletromagnética. Ele seria o Magneto. O aparelho foi danificado e acabou descontrolando o magnetismo que acabou sugando o próprio ferro do seu sangue, matando ele e destruindo tudo ali em volta com a bomba eletromagnética. Algum tempo depois, o Phil vai para o Texas, numa penitenciária de mutantes, para pegar algumas informações para o seu livro, onde ele é levado pelo carcereiro chamado Wilson Fisk, o rei do crime ali. Nas celas, ele conhece o Scott Summers, que teve que ser cegado para controlar os seus raios ópticos, e vê vários mutantes presos ali também, como a Kitty Pryde e o Noturno, e até o Mercúrio, com os braços e as pernas cortadas como forma de controlar os seus poderes. Pelo mundo, o Phil vai registrando coisas bizarras como Donald Blake, um drogado que acha que é Thor depois de comer cogumelos alucinógenos. Uma mulher chamada Emma Frost, líder da Igreja da Nova Geração, que faz experimentos cirúrgicos com o cérebro de crianças órfãs. E num circo, um motoqueiro que incendiou a própria cabeça com gasolina durante um espetáculo e que gritava enquanto morria. Pouco a pouco, o Phil vai se sentindo mais desmotivado, como se todas essas tragédias estivessem realmente atingindo, sonhando de como essas ruínas poderiam ter feito maravilhas pelo mundo. Nas Montanhas Rochosas, ele conhece Ben Grimm, que conta sobre sua época onde trabalhava em viagens espaciais e teve o seu trabalho roubado por Reed Richards, que numa nave liberada por um professor chamado Victor Von Doom, ele foi até o espaço durante uma tempestade de radiação cósmica, na companhia de Sue Storm, seu irmão Johnny Storm e o irmão do Victor Von Doom. Os quatro foram encontrados mortos na Terra depois disso. O Reed com os ossos feito borracha, o Johnny com o corpo carbonizado, a Sue praticamente um corpo invisível e o corpo do irmão do Von Doom se tornou em mineral puro. Desse jeito, o Phil Sheldon termina todas as suas entrevistas e informações para escrever o seu livro, que seria chamado de Marvels. Mas ele precisa escrever logo isso, porque o Phil tem um problema. Ele lembra de um garoto que ele odeia, que trabalhava no Clarim Diário também, chamado Peter Parker. Ele foi mordido por uma aranha radioativa e foi infectado com um vírus que acabou com a pele dele, praticamente matando ele aos poucos. O problema é que ele teria espalhado a doença no Clarim e o Phil foi um dos infectados, ou seja, antes de morrer ele precisa terminar o seu livro.
Mas o Phil tinha ficado sem o seu remédio, que acabou durante a sua última viagem. E antes que desse tempo para alguma coisa, a doença toma conta do corpo dele, matando o Phil de um ataque no coração, enquanto seus relatos são espalhados pelo vento. E é desse jeito que termina a história. Ruínas tem um bom argumento. A ideia de um mundo real com os acontecimentos da Marvel é muito interessante, mas não dá para analisar um roteiro ou uma narrativa, porque é só uma amostra de cenas e fatos que são compilados. Mas é muito interessante de ver esse universo, de como seria de verdade. É claro que se você for exposto a uma radiação ou uma infecção, o mínimo que você vai conseguir é um câncer. A arte da HQ é boa, dá um sentimento mais abstrato, só que em certos momentos abusa tanto disso que não dá nem para entender direito o que está acontecendo. Mas como a temática da HQ é essa, mostrar a ruína do universo Marvel, então a arte se encaixa bem. É bonita e assustadora ao mesmo tempo, dando o tom certo para a história. O problema é que no final ela muda do nada, o que acabou me incomodando bastante, principalmente pela colorização. Ruínas tem uma visão pessimista e catastrófica, uma versão mais ácida e realista do universo Marvel. A HQ não é uma leitura agradável, não é fácil de ser lida, tanto pela violência gráfica quanto pelos fatos que são mostrados. É algo que te deixa desconfortável, com um gosto ruim na boca. Mas a intenção da história é realmente essa, te incomodar, te deixar enojado com certas coisas e ver que o seu querido mundo Marvel não seria tão lindo assim na vida real. Essa versão foi lançada pela Mythos em 1998 e desde lá nunca mais foi relançada no Brasil. Então para encontrar essa HQ aqui, só em sebo ou usada pela internet. Não é uma tarefa muito fácil não. Ruínas é uma história que mexe com você, te mostrando algo diferente, sujo e te deixando desconfortável, mas essa é a intenção dela. Então vai de você saber se isso é algo que te agrada ou não. Por isso muita gente ama e muita gente odeia. Então é isso, se você ainda não é inscrito, clica aqui embaixo no botão vermelho de se inscrever, deixa seu like se você gostou do vídeo. Se você quiser mandar alguma coisa pra cá, o número da caixa postal vai estar aqui na descrição. Me segue lá nas redes sociais pra ficar por dentro das novidades. Compartilha com seus amigos, muito obrigado, valeu e até mais.